Duelo com Galo Atlético aqui no apito final. Ele dá o recado. Boa noite, Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite a você também, a todos do apito final desta segunda-feira. O Galo é o time que mais finalizou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Foram 47 vezes nos jogos contra Grêmio e São Paulo. Só que das 47 finalizações, apenas 13 no gol. E o Galo só fez um, né? Contra o Grêmio, diante do São Paulo, um 0-0. Já havia tido um 0-0 também na altitude de Cusco, no Peru, pela Copa Sul-Americana. É o assunto do Galo, já há mais de uma semana. Questão da pontaria do time, que vem tendo oportunidades, né? Prova dessa situação é o time que mais finalizou no início do Brasileirão, mas até agora só um ponto conquistado. Tem que corrigir rapidamente aí para os resultados voltarem a aparecer no Galo, que foi campeão mineiro e que vinha numa sequência de vitórias na temporada. Daqui a pouquinho a gente vai projetar também duelo contra o Deportes Iquique. Agora é Copa Sul-Americana, na quinta-feira. Mas antes, preciso falar para você que tem condições sim de planejar a semana, o mercado da semana, com praticidade, com economia, no Mais Prático Supermercado. Anote aí, tem 3 unidades em Belo Horizonte. Não conhece ainda? Procure a mais perto de você. Tem no Santa Cruz, tem no Letícia e tem no Prado. E com o Clube de Descontos, você economiza pra valer. Segunda-feira é dia de economizar. Terça-feira, amanhã, é dia de frutas e legumes fresquinhos. Na quarta-feira é dia de pão com descontão. Na quinta-feira é dia de carne fresca. E na sexta, a partir de sexta, fim de semana, é dia de churrasco. Então, anote aí. O Instagram, @Mais Prático Supermercado. O Galo que agora tem o chip virado de novo, né? Mais uma vez o foco na Copa Sul-Americana. Um jogo atípico porque vai ser sem público, de portões fechados. No Mineirão, o Galo tem aí punição imposta pela Conmebol de 2 jogos. Então contra o Deportes Iquique vai ser o primeiro e depois contra o Caracas também sem público. Para esse jogo, o Cuca deve fazer algumas mudanças pontuais no time, até pela maratona de jogos. E o treinador vem utilizando aí a Copa Sul-Americana, né, para rodar o elenco. E no último jogo foram 3 alterações. Quem tá pedindo passagem é o Rubens, hein? O Rubens vem jogando bem, vem agradando ao técnico Cuca, e o Gabriel Menino não fez um bom jogo. Nessa semana aí o jogador oscilou, né? E pode ser que o Rubens começa a ganhar espaço nesse meio campo do Atlético. Você cantou a pedra ontem, né, Romana? Aqui no apito final com relação ao Rubens. Já tá pedindo passagem, né? O Atlético muda a dinâmica quando ele está em campo, né? O Rubens, ele na final do Campeonato Mineiro, por exemplo, ele foi o cara que deu dinâmica ao Atlético, que fez o time jogar, que ocupou espaços no sistema, principalmente no meio campo, e é um cara versátil, Hugo. Ele joga de lateral esquerdo, ele joga de zagueiro, joga de volante, foi assim no jogo contra o Cienciano. Ontem ele entrou de zagueiro, joga como armador pelo lado esquerdo, ou até espetado como um atacante pelo lado esquerdo, e é um jogador que ontem, por exemplo, mudou o patamar do jogo com relação ao Atlético. O Atlético, um time sem criatividade, um time sem dinâmica no primeiro tempo, mudou com a entrada dele. Tanto que o Arana melhorou, o Scarpa melhorou. Então, é um jogador que tá pedindo passagem aí. Vamos ver se, como diz o Ale Oliveira, a verdade campo-bola vai prevalecer nesse caso. No duelo contra o São Paulo, os goleiros se destacaram bastante em Rezende. Os goleiros foram muito bem, foram destaques. Principalmente Rafael, ex-atleticano, que é hoje o goleiro do São Paulo, foi o melhor em campo. No segundo tempo, defesas que evitaram a vitória do Galo. Mas o Everson também apareceu em bons momentos do jogo. E ele está conosco aqui no apito final para falar sobre esse momento do Galo. No primeiro tempo não foi bom, melhorou no segundo contra o São Paulo e já projetando na sequência também o duelo contra o Deportes Iquique do Chile. E a gente sabe que o nosso primeiro tempo foi abaixo, a equipe de São Paulo foi melhor do que a gente no primeiro tempo. Logicamente o professor Cuca ali internamente conversa, cobra o que tem que cobrar, e a gente voltou bem melhor pro segundo tempo. Então foi bom que o professor cobrou, a gente sabia que podia melhorar, e a gente conseguiu melhorar dentro do próprio jogo de uma dificuldade muito grande no primeiro tempo. A gente voltou no melhor segundo tempo, concluiu mais um gol, mas infelizmente
faltou um pouquinho mais capricho, alguma finalização, mas o Rafael também fez uma grande partida hoje que acabou consolidando o placar 0 para os dois lados. E agora, quinta-feira, sem torcida, é estranho, né? Estranho, mas a gente passou por isso recentemente no último jogo do Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Infelizmente não tem torcedor, infelizmente eles não vão estar do nosso lado para poder acompanhar, mas sabendo que da importância que é a vitória, para que a gente possa ficar entre os líderes da Sul-Americana. Dos 4 jogos sem vitória, a gente fica 3 sem derrotas, então é de suma importância essa vitória para que a gente possa retomar o caminho das vitórias e trazer mais confiança aqui para dentro do clube. Tá então, o goleiro Everson conosco aqui no apito final. Tá na hora de reagir, tá na hora de voltar a vencer. Quinta-feira, Copa Sul-Americana, Galo contra o Deportes Iquique. Mesmo os goleiros trabalhando bastante, no caso o Everson no Galo, no jogo de ontem o Rafael do São Paulo, o Galo tem chegado bastante, né, Romano? O Atlético, se eu não me engano, é o time que mais finaliza no campeonato. Agora o problema é o alvo, né? O problema é acertar o alvo. Tudo bem que Thiago Volpi, o goleiro do Cienciano, e o Rafael se transformaram no Manuel Neuer da Alemanha na Copa de 2014, né? Fechando o gol, defendendo tudo. Mas dos 3 jogos que o Atlético fez desde a estreia do Campeonato Brasileiro, 2 brasileiros, um da Sul-Americana, ontem foi que o Atlético mais acertou o alvo. Mas é aquele negócio, tá faltando um pouquinho mais de confiança, porque você vai perdendo gol, você acaba perdendo a confiança ali, o atacante acaba perdendo um pouco a confiança. É colocar o pé na forma, no sentido de ter um pouquinho de mais calma, porque às vezes a bola queima no pé, né? Você tá tão doido ali pra fazer o gol, e aí o goleiro começa a defender demais, você fica assim, mas eu já fiz de tudo e o cara tá pegando. Então é um pouquinho mais de tranquilidade aí, eu acredito, para que os gols possam sair, porque jogando bem o Atlético está. A chave virando pra Sul-Americana, um jogo importante, sem a presença do torcedor, mas aí tá na hora de virar a chave para reconquistar a questão da confiança que você destacou, né, Romano? É isso aí. É um jogo que o Atlético vai pegar um time que é inferior a ele tecnicamente, que tá muito mal, é o Lanterna no campeonato chileno, Lanterna no grupo dele na Copa do Chile. É um jogo para fazer os gols, para que essa confiança possa ser retomada. E novos coordenadores foram anunciados na base do Galo em Resende. É verdade, muitos nomes, novos coordenadores foram anunciados nesta segunda-feira para as categorias de base do Galo. E as mudanças são consequência da chegada no mês passado do novo gerente de futebol da base atleticana, o Luiz Carlos Azevedo, que era do Flamengo, e muitos colegas dele da época do Flamengo, pessoas de confiança do Luiz Carlos, estão chegando aí para o Galo. Por exemplo, o Pedro Menezes vai ser o coordenador de performance da base. O João Paulo Daniel, novo observador do estado de São Paulo. O Galo tem Rio, São Paulo e outros estados observadores aí para captação de atletas. O André Veloso é o novo coordenador da captação das categorias de base. E o Cássio Cornatti é o novo supervisor de futebol das categorias de iniciação, 8, 9 e 10 anos. Então, boa sorte a todos esses profissionais. O Galo tentando aí reformulação da base e a torcida na expectativa, né? De que as categorias de base do Galo comecem a dar frutos aí nos próximos anos. É o que todo mundo espera, e também a diretoria, a cúpula da SAF do Galo também. O sinal de alerta da base, Romano, só pra gente arrematar com o Galo, que ficou ligado nas 3, 4 primeiras rodadas do Mineiro, né? O sinal de alerta da base do Atlético tá ligado há muito tempo. Bastante tempo, né? Há bastante tempo. O Atlético, a base do Atlético vivendo de alguns jogadores esporádicos sendo revelados. A gente pode pegar aí Bernard, aí teve o Gabriel, que acabou sendo vendido o zagueiro. Depois disso apareceu, só veio o Rubens e o Savinho, que foi muito rápido, nem foi aproveitado. Era uma necessidade. E o Alisson, né? Muito pouco. Muito pouco, um período gigantesco desde 2012, muito pouco foi revelado na base do Atlético. Então, por isso a mudança, para tentar consertar a casa e o Atlético começar a revelar. O maior exemplo de revelações é o Palmeiras. O Flamengo nem conta porque sempre revelou. É o Palmeiras. Fluminense não revelava ninguém. De uns 20 anos pra cá, o Fluminense melhorou sua base, revelando, vendendo jogadores espalhados por aí. Já passou da hora do Atlético fazer isso.